Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma leitura do verso 26 até o verso de número 27. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós vamos expor no decorrer do dia de hoje toda essa parte restante do capítulo de número 8. Mas por se tratar de um assunto rico em conteúdo, eu resolvi dividir em algumas partes. E agora pela manhã nós trataremos dessa primeira parte, que vai do verso 26 ao verso 27. E à noite nós trataremos de uma segunda parte, que vai do verso de número 28 até o verso de número 30. E aí, no próximo domingo, nós pela manhã trabalharemos do 31 até o 39, e à noite daremos início ao verso de número 9. Então, meus queridos, posto isso, eu vou trazer uma abordagem do tema central desses próximos versos, mas eu me deterei especificamente no verso 26 e no verso 27. E se nós percebermos aqui, ao lermos todo o restante desse bloco do capítulo de número 8, nós vamos ver que um dos pontos centrais que Paulo começará então aqui a tratar diz respeito à doutrina da predestinação. E essa doutrina, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ou melhor dizendo, ao longo da história, tem sido muito mal compreendida. O homem, em sua busca por autonomia, no sentido mais estrito do termo, tem tentado suavizar e até mesmo negar essa verdade revelada nas Escrituras. Ora, o homem, diante de sua natureza caída, nutre em seu âmago um tipo de autossuficiência, um tipo de poder inerente que o torna forte e capaz de superar todos os obstáculos que se lhe impõem dia após dia. Foi assim com Caim, foi assim com Lameque, foi assim com Nimrod e com muitos outros mais. Meus queridos, a humanidade rejeita a doutrina da predestinação porque entende que a liberdade só existe na autonomia, por muitas vezes também chamada de livre-arbítrio. O conceito de predestinação, à luz dessa premissa, torna-se então arbitrário, logo contrário à ideia de um Deus de amor que precisa ser amado por suas criaturas mediante o arbítrio delas. Isso é o que faz com que muitos definam predestinação, por exemplo, como o ato em eleger homens pecadores com base em uma previsão acerca daqueles que creriam em Cristo. Observe que esse entendimento decorre de uma outra premissa, a premissa daquilo que chamamos de necessidade humana. O homem é um ser necessário, importante e fundamental ao Criador. E estes que assim defendem, usam textos como o de João 3,16, 1 Timóteo 2,4, 1 Pedro 1 e 2, como se isso corroborasse com esse raciocínio, como se isso subsidiasse biblicamente esse entendimento errado. A verdade é justamente o contrário de tudo isso, pois o homem é quem necessita de Deus, o homem é quem necessita de sua graça, o homem é quem necessita de seu amor e de sua misericórdia. O Criador não depende da vontade da criatura, e sim a criatura é que depende da vontade do seu Criador, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Veja,
Paulo afirma em Efésios capítulo 1 e verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o conselho da sua vontade. Isso já deveria ser suficiente, meus irmãos. Deveria ser suficiente, mas o fato é que não é. E não é porque o homem caído não consegue enxergar a verdade. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 1, ele a suprime. E vejam, o próprio, digamos assim, filósofo existencialista diz que o homem busca incessantemente satisfazer a necessidade que tem de si mesmo. E à luz disso, já diria Salomão em Provérbios 16, 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o fato é que Deus pesa o espírito. A Bíblia nos diz que, embora o homem seja capaz de praticar alguns atos exteriormente bons, ele não pode fazer alguma coisa verdadeiramente boa ou agradável aos olhos de Deus, a menos que ele seja então regenerado pelo Espírito. Como disse Paulo, no verso 8, os que são da carne não podem agradar a Deus. E ainda, em João 3, de 1 a 6, ele vai dizer que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, do ponto de vista de Deus, que é o único ponto de vista, único e verdadeiramente justo, o homem natural é incapaz de fazer o bem em pensamentos, em palavras ou atitudes, porque ele é pecador. Sua natureza está totalmente depravada. Mas o problema disso, irmãos, é porque muitas vezes achamos que o pecado está limitado apenas às ações exteriores. Logo, concluímos que se não matamos ninguém, se não roubamos ninguém, se não falamos mal de ninguém, nem agimos com crueldade contra os outros, nós somos então homens e mulheres bons. No entanto, a Bíblia nos mostra que o pecado não está limitado apenas às ações exteriores, ou aquilo que pode ser visto, tocado, sentido, mas que há um sentido que é mais abrangente. Há coisas que são mais abrangentes, que absorvem aquilo também que é abstrato, como os nossos pensamentos, as nossas ambições, as nossas motivações, as aspirações, aquilo que motiva as nossas decisões, os propósitos. Lembrem-se, Jesus disse que não é o que o homem come ou toca que o contamina, mas aquilo que vem de dentro dele. É o que vem de dentro dele que o corrompe, que o afeta. É aquilo que ele pensa. O pecado é um problema no ser do homem. Bem disse Isaías, o melhor de nosso melhor não passa de trapos de imundície. Veja, Paulo enxerga essa realidade de um homem interior ao final do capítulo 7. Por isso ele diz, lembra? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa condição, irmãos, do homem, de sua natureza caída, de sua depravação total, expõe uma necessidade gritante, gigante. Porque o homem está caindo em um terrível abismo de trevas e morte e não tem como escapar por suas próprias forças, por sua própria justiça, por seu próprio esforço ou por suas boas intenções. Necessitamos de salvação, necessitamos de Jesus Cristo, porque somos incapazes de nos autocorrigir, somos incapazes de nos autoconduzir, incapazes de nos autojustificar, incapazes de nos salvar. E veja que aqui há um conflito entre aquilo que o mundo diz e aquilo que a Bíblia afirma.
Para o mundo, o homem é o fim de si mesmo. Aliás, como disse Jean-Paul Sartre, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Você provavelmente já deve ter ouvido frases como essa: a felicidade só depende de você. Ser um vencedor não significa que você jamais irá cair, mas quantas vezes irá se levantar? E em tempos de pós-modernidade e de relativismos, você também já deve ter ouvido que não existem falhas, apenas experiências e a sua relação com ela. Você já parou para pensar nessas coisas? Você já parou para refletir acerca de como você se enxerga no mundo? Como você se define? Ou que tipo de homem você é? Porque talvez você tenha, ainda que não de maneira tão perceptível, mas tenha a ideia de que você é um homem forte, capaz, bom. E ignore muitas vezes a ideia de que você é fraco, incapaz e injusto. Nós somos fracos, irmãos. Somos fracos. Nós todos somos incapazes de ficarmos em pé, escorados no cajado de nossa autoconfiança. Nós somos muito fracos. E o texto que lemos hoje, pela manhã, nos mostra essa verdade que é impactante. Essa terrível e verdadeira mensagem. Mas esse mesmo texto também nos mostra uma outra realidade marcante, impressionante e maravilhosa. Porque ainda que sejamos pecadores, fracos, incapazes e sem justiça inerente, nós temos a graça. Porque Cristo nos justifica e o Espírito Santo graciosamente nos assiste, transforma e santifica. O Espírito Santo sabe que eu e você somos voláteis e fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e que nós somos pó. Mas é justamente quando reconhecemos a nossa condição e confiamos em Cristo, é que somos então reconfortados pelos méritos do Salvador Jesus. E assim então nos tornamos mais que vencedores. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 12:10, que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Quando reconhecemos, então, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, a nossa pobreza espiritual, passamos, então, a depender de Deus. E quando dependemos de Deus e do Espírito Santo, que nos assiste e nos socorre, então, nos tornamos fortes. Mas não por algo inerente a nós, mas tão somente pela misericórdia e a graça de Deus. E como Ele faz isso? Então, nessa exposição dessa manhã, nós veremos 3 ações, ou 3 aspectos da ação do Espírito em nossa vida: consolando, intercedendo e transformando. Nós vamos à primeira delas. Eu peço a você que me ajude, relendo novamente o verso número 26, que diz: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Veja, assim como a esperança nos sustenta em meio aos sofrimentos, o Espírito também nos auxilia em meio às enfermidades. Observe essa expressão, quando ele diz: nos assiste ou nos ajuda em nossas fraquezas. O verbo aqui se refere a um auxílio no tocante às nossas fraquezas, ou melhor, fraquezas aqui diz respeito a enfermidades, a uma falta de qualificação natural. Esse substantivo que é usado aqui por Paulo, nesse sentido de enfermidade, observe que ele é abrangente. Ele diz respeito tanto às enfermidades físicas, como às doenças, como também às enfermidades
espirituais do indivíduo, como a ignorância, a desconfiança, a dúvida. É por isso que ele diz que nós não sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Pelo fato de que nem eu nem você sabemos de fato o que é melhor para nós. Nossa ignorância é tamanha, irmãos, que muitas vezes pedimos aquilo que não necessitamos. Quantas vezes nós já não pedimos algo a Deus, achando que aquilo era o que havia de mais importante nas nossas vidas, e Deus não nos concedeu. Quer seja um bem material, quer seja uma cura, o alívio de uma dor. Pedimos porque muitas vezes achamos que a razão da nossa alegria e da nossa paz está em Deus resolver aquilo, naquele momento. Isso é interessante porque me lembra um testemunho que Paulo dá, quando ele fala acerca do espinho em sua carne. Acho que todos aqui lembram. Ele pede a Deus que retire aquele espinho em sua carne para que ele possa servi-lo melhor, para que ele possa dar um testemunho mais vívido da glória de Cristo. Mas Deus olha para Paulo e responde a ele dizendo: minha graça te basta, Paulo. Ela é suficiente, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hendrickson, ao comentar essa passagem de Romanos, conta que certa vez um pastor muito amado por seu povo ficou gravemente enfermo. E a igreja, então, que ele pastoreava, orou dia após dia, incessantemente, e dizia: Senhor, por favor, restaura a saúde dele. Senhor, cura o nosso pastor. Traz ele de volta para o púlpito de nossa igreja. Restitui a saúde dele, Senhor. Toma ele em tuas mãos. No entanto, o pastor morreu. E no funeral, um ministro amigo daquele pastor que havia falecido foi convidado, então, para estar ali presente. E quando ele viu aquela congregação enlutada ali, ele tomou a palavra e disse: talvez alguns de vocês estejam tentados a chegar à conclusão de que Deus não ouviu a oração de vocês. E ele continuou, ele disse: mas Deus ouviu sim. Enquanto vocês oravam: ó Deus, cura o nosso pastor, poupe-lhe a vida, necessitamos dele, queremos ele de volta no púlpito de nossa igreja. O Espírito, de forma inexprimível, também orava dizendo: leva-o, pois a congregação está dependendo mais dele do que de ti. Escute uma coisa. Talvez você já tenha orado, jejuado, clamado, mas Deus não tenha atendido o seu pedido. Deus lhe diz um não. E talvez você tenha até se revoltado como uma criança quando o pai diz um não, faz birra. E isso mostra o quanto você necessita de Deus. Isso mostra o quanto você é fraco. A sua ignorância. Você não consegue enxergar que naquele não de Deus estava ali a sua misericórdia e a sua graça presente. Que naquilo que Deus lhe tirou, reside o caminho para a paz. Estava ali, naquele não, naquele silêncio, o livramento de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes pedimos a Deus uma pedra, pensando estar pedindo pão. Deus nos assiste em nossas fraquezas, meu querido irmão. Saiba que quando desejamos algo para a nossa vida, pensando que estamos pedindo aquilo que é o mais importante para a nossa existência. E que por isso seria impossível vivermos sem aquilo que pedimos. Deus olha e diz: não.
Ele diz não porque o seu pedido é egoísta. Ele diz não porque o seu pedido é idolátrico, é pecaminoso. E talvez você nem saiba o que é. Lembre-se que as nossas orações, as nossas petições, devem ser por aquilo que esteja em conformidade à vontade dele. Há trevas, irmãos. Há trevas e confusão muitas vezes em nossas mentes. E não poucas vezes consultamos a carne e perguntamos o que é mais fácil e o que é mais vantajoso para nós. Quando deveríamos consultar o Espírito. Porque é o Espírito de Deus que sabe do que mais precisamos e o que é melhor para a nossa vida. Quer seja saúde, riqueza, honra ou doença, pobreza e desgraça. É por isso que ele então intercede por nós. E a Bíblia nos diz que ele intercede por nós até por meio de gemidos inexprimíveis. E aqui também eu quero destacar essa expressão aqui, gemidos inexprimíveis, ou que não podem ser proferidos. Em primeiro lugar, está aqui o fato de que os filhos da aliança têm dois intercessores. Jesus Cristo, como ressalta o apóstolo Paulo no verso 34, e o Espírito Santo, como ele diz aqui. Um intercede no tribunal celeste, o outro no âmago do nosso ser. E veja agora as implicações disso. Porque ele não só intercede por nós, ele habita em nós. Irmãos, você consegue contemplar essa verdade? A verdade de que você, como criatura limitada, fraca, escolhida por Deus para ser o receptáculo do Deus triuno, todo-poderoso, justo e verdadeiro. Você consegue contemplar essa verdade de que seu corpo, apesar de toda a sua fraqueza, é o santo dos santos, escolhido pelo próprio Deus. Que o seu corpo é onde a glória dele se manifesta. Que seu corpo é a casa, a morada do próprio Deus, que ele mesmo escolheu habitar. E que o Espírito Santo, que é Deus, habitando em vós, intercede sobremaneira ao Pai por você. E que verdade, irmãos! Que maravilhosa verdade! Apesar de nós mesmos, de forma graciosa, Deus, habitando em nós, faz aquilo que nós não conseguimos fazer por amor ao seu nome. Por fidelidade à sua palavra. Por amor. O Espírito que habita em nós intercede por nós sobremaneira. E a palavra aqui, utilizada aqui para sobremaneira, é uma palavra que traz o sentido ativo e autoritativo, que é feita por quem detém autoridade. Paulo ainda diz mais, veja. Em segundo lugar, ele diz que essa intercessão cheia de autoridade pelo Espírito é acompanhada por gemidos inexprimíveis de nossa alma. A oração do Espírito em nós chega diante do Pai, carregada ou carregando os gemidos de nossa alma. Você já orou assim? Dessa forma. Veja, a virtude da verdadeira oração não está no muito falar,
Não. Mas naquilo que o Espírito suscita. Naquilo que Ele desperta em nós, porque Ele sonda os nossos corações. É o Espírito que aquece, quem inflama os nossos corações para orarmos com fervor e com gemidos e suspiros. E que grande verdade é isso. Certamente a oração mais eloquente, preste atenção nisso, certamente a oração mais eloquente que você já realizou na sua vida foi justamente aquela em que você não conseguiu dizer uma só palavra. Aquela em que as letras, os fonemas, as locuções, as sentenças de sua petição converteram-se em lágrimas, devido à ação sobremaneira do Espírito. E ali, ao chegar na sala do grande trono, ali Deus leu a sua alma. Como diz o salmista, ele se inclinou e ouviu cada gemido e colheu cada lágrima. Os puritanos falavam da noite da alma, uma referência aos dias mais amargos da vida, das dores mais profundas que nós possamos sentir, dos momentos de maior vale nas nossas vidas. Por incrível que pareça, preste atenção, é nesses períodos. É justamente nesses períodos que a nossa voz fica embargada pela dor e pela angústia. Períodos esses em que nos sentimos esmagados por um peso cruel que nos achata, que nos esmaga, como disse Davi. Período em que toda a nossa autoconfiança, em que toda a nossa força se esvai. E nos humilhamos com o rosto no pó. É somente, e justamente nessas horas, que então nos debulhamos na presença de Deus. E muitas vezes, sem palavras, mas com gemidos inexprimíveis. É dessa maneira, com essa intensidade, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos então inexprimíveis. É nessa hora que ele conhece todas as línguas, todos os dialetos, toda a linguagem e expressão dos céus e da terra. Ora com você através de gemidos inexprimíveis. E meus irmãos, que confortador é saber que eu não sei orar como convém, mas que o Espírito Santo me assiste em minha fraqueza, me capacita. Veja, verso 27, ele diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Paulo diz que ele sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Em primeiro lugar, nós precisamos destacar que esse que sonda os corações não é outro senão Deus o Pai. Porque sondar o coração é uma prerrogativa inerente a Deus, de sua onisciência. Deus conhece todas as coisas, nada lhe pode ser ocultado. Nada pode ficar obtuso à frente do olhar deste que desvenda os corações, que tudo vê, que tudo lê, que tudo compreende. O salmista diz que nem o mais profundo dos mares pode esconder nada aos olhos de Deus. E isso deveria chamar a sua atenção. Saber que Deus sabe. Quando você ora com prazer,
com amor, com fervor, e quando você ora simplesmente por obrigação ou por interesse. Deus sabe quando você sai de sua casa, ou quando melhor, você se prepara para o dia do Senhor, com prazer e deleite, ou quando você toma o dia do Senhor como uma obrigação e um fardo. Deus sabe. Deus sabe da sua disposição. Veja, em segundo lugar, ele diz que Deus sabe qual é a intenção do Espírito. Como assim Deus sabe qual é a intenção do Espírito? Conhece a mente do Espírito. Acho que na sua versão está conhece a mente do Espírito, não é isso? O que quer dizer isso? Se você lembrar, lá no verso 26, Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós. Ora, ele intercede por nós segundo a vontade do Pai. Logo, todo o conteúdo dessa intercessão do Espírito é conhecido por Deus. E o que é melhor, não é só conhecido, é aprovado por Deus. E por que é conhecido e aprovado por Deus? Porque é segundo a sua vontade. Observe que essa verdade, irmãos, é um consolo para todos nós. Lembra que eu falei que nós não sabemos o que é bom para nós mesmos? Muitas vezes. Porque muitas vezes na nossa ignorância não conseguimos enxergar, ainda que Deus nos revele em sua palavra aquilo que é agradável à sua vontade. Porque somos fracos e ignorantes. Isso nos consola. Porque seria terrível conviver com a dúvida ou com a incerteza do amor, do auxílio e da provisão de Deus para conosco. Veja, se você observar muitos dos salmos de Davi, como é que Davi diz? Não rejeite a minha súplica, dá ouvidos à minha oração. Um breve momento de incerteza que culmina na convicção, porque o Espírito intercede e ele comunica que Deus ouve. E que seu coração então se aquieta. Agora observe, veja, quando sofremos perseguição, calúnia, difamação por amor a Cristo, o apóstolo Paulo disse que a esperança nos consola, porque nos traz a certeza daquilo que nos aguarda. Quando sofremos com doenças, necessidades, ignorância ou falta de conhecimento, o Espírito nos consola. Ele intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis. Quando sofremos com a angústia da dúvida e da incerteza, o Senhor nos consola com o seu conhecimento de todas as coisas e sua graciosa provisão. É por isso que, quando Deus silencia diante de nossas petições, é porque aquilo que pedimos não é bom e justo. E que o silêncio de Deus é o melhor para nós naquele momento. Sabe, meus irmãos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Porque nós fomos chamados, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados para, nesse tempo, vivermos como peregrinos. E o texto de hoje nos mostrou que, em nossa caminhada, o cansaço e as dores certamente farão parte da nossa rotina. Mas ainda que nos faltem palavras,
o Senhor nos assistirá. E quando necessário for, extrairá de nossas lágrimas e gemidos a mais profunda, verdadeira e real necessidade para as nossas vidas. E virá com seu precioso bálsamo da paz, da alegria, da esperança e do amor. Saibam todos que Deus realiza infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos. E que a medida da graça não é a nossa fraqueza de entendimento e de petições, e sim o conhecimento, a sabedoria e o amor do Espírito que nos é outorgado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Vamos orar?